Muito bem, queridos, vamos dar início ao nosso culto, nosso tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Acima de tudo, um tempo para a gente se encontrar, mesmo que seja online, em torno da palavra do Senhor. Tá ok? A gente vai dar início a esse culto. Antes da gente orar, eu queria ler um texto que nos lembra um pouco de algo que nós aguardamos muito, né? Vivemos dias aí de expectativa em relação ao fim dessa pandemia, e os dias estão se passando, a pandemia não termina, né? Mas a gente sabe que Deus tem a história debaixo do controle dele, e quando a gente tem essa perspectiva, essa expectativa, a gente então pode prosseguir na nossa vida, olhando para frente, avançando sempre na certeza que Deus tem tudo sob controle, né? Às vezes os nossos governantes, eles, né, precisam tomar medidas, nem sempre atendem a todas as expectativas, mas as medidas que Deus certamente tem já estabelecido, elas estão bem, né, firmes, bem colocadas, elas vão acontecer no tempo certo. Deus tem tudo de fato sob controle. E o texto que eu gostaria que a gente pensasse nessa noite, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor e meditando sobre a palavra dele nessa noite, a gente já mencionou semana passada, quando Paulo, escrevendo sobre o grande e glorioso encontro do Senhor, ele fala o seguinte, né? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do versículo 16 até o 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, meus irmãos, essa é a nossa grande expectativa, não é verdade? Quanto tempo vai durar essa pandemia, a gente não sabe. Quanto tempo vai durar a nossa vida, a gente não sabe. Uma coisa a gente sabe: haverá um dia um grande e glorioso encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Ele virá e nós subiremos, se até lá estivermos vivos. Se estivermos mortos, né, nós seremos ressuscitados para esse grande e glorioso encontro com o Senhor. E essa é a nossa expectativa, meus irmãos, a expectativa da eternidade. Então, nessa noite, vamos pensar sobre isso, ok? O tema também vai continuar falando sobre a vinda do Senhor. Vamos ler o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que fala um pouquinho sobre alguns eventos no futuro, e quanto isso traz esperança e segurança para todos nós. Tá bom? Feito isso, então vamos orar e vamos dar início ao nosso culto desta noite. E vocês são muito bem-vindos, né? Vocês estão aí pelo Facebook, vocês estão aí pelo Zoom, né? Juntamente com os irmãos que estão conosco aqui servindo. Então, um tempo de celebração ao nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de falar do Senhor, das tuas coisas, das tuas promessas, da expectativa que nós temos no grande plano do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a nossa vida, ela depende do Senhor. Nós vivemos, ó Deus, para Ti, e a nossa expectativa, ó Deus, está em vivermos para sempre com o Senhor. Ó Pai, que nada neste mundo roube de nós essa expectativa, essa esperança, esta alegria, ó Deus, desse grande e glorioso encontro contigo. Nessa noite, Pai, nós queremos antecipar um pouco desse momento, celebrando, cantando, ouvindo a Tua palavra, aquilo que nós faremos, Pai, quando estivermos eternamente com o Senhor. Então nos dê um tempo bem oportuno. Abençoa, Deus, cada pessoa no conforto do seu lar, da sua casa, que esteja abençoando para que a Tua palavra chegue e encontre corações prontos, ó Deus, para que Teu Santo Espírito fale a cada um. Oramos assim, Pai, pedindo a Tua bênção, a Tua direção para este culto, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, vamos então louvar o Senhor, cantar, ok? Bendizer o nosso Deus. Meus amados, boa noite. É muito bom mais uma vez estar aqui, através desse meio de comunicação, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Aproveita aí de casa mesmo, em espírito de oração, para o funcionamento, pela transmissão, compartilha também, tá? E que todos nós juntos possamos louvar a Deus.
Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, cantos de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, cantos de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, cantos de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, cantos de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. Essa próxima música fala que Deus é a única razão, né? Ela nos faz afirmar que o Senhor Jesus é a única razão da nossa adoração. Que você daí de casa mesmo possa confirmar isso, né? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
bênção que eu receber voltará em louvor. E se a escuridão me envolver, mesmo assim direi: bendito seja o nome do Senhor, bendito para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja eternamente. Bendito seja o nome do Senhor, bendito para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja eternamente. O mesmo Deus que deu é o mesmo que tomou, e ainda assim direi: bendito o Senhor. O mesmo Deus que deu é o mesmo que tomou, ainda assim direi: bendito o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, bendito para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja eternamente. Bendito seja o nome do Senhor, bendito para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja eternamente. Senhor Deus, continue nos conduzindo, ó Pai, e que essa palavra que será pregada através do Teu Espírito Santo, por meio do Teu Filho Poquivica, ó Pai, que possa ficar gravado nos nossos corações. Essa oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Faltou um pedacinho aqui. Ok. Queridos, temos falado sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo nas últimas semanas, falando basicamente a partir da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, uma igreja que começou de uma maneira tão espetacular. Deus atuou de maneira tão poderosa naquela região, que ali foi fundada uma igreja em 3 semanas, né, pelos relatos que nós temos da palavra. E já nasceu uma igreja forte, uma igreja comprometida com a obra missionária, uma igreja de crentes exemplares, uma igreja que dava um bom testemunho naquela região e em toda a Grécia. E ali então Paulo orienta algumas coisas para esta igreja, dá para eles algumas orientações, e dentre as orientações que ele dá está relacionada então a questão da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da sua volta, né? Jesus Cristo veio a este mundo, morreu, ressuscitou e ele foi aos céus e prometeu voltar. Então, o que a gente percebe aqui são algumas instruções, algumas orientações acerca dessa volta. E hoje vamos falar então, queridos, acerca da esperança segura quanto ao futuro. Porque a gente olha para o futuro e certamente tem eventos que a palavra de Deus nos expõe e a gente pode ter, baseado naquilo que a palavra de Deus nos dá, segurança quanto ao futuro. Tá? Temos falado então, na capítulo 4, a partir do versículo 13, sobre a vinda do Senhor. Falamos então sobre a ressurreição dos mortos, ok? Falamos sobre o arrebatamento, ok? E hoje a gente vai falar sobre o dia do Senhor. Então são esses eventos, né, que a gente tem observado aí, quando nós lemos a 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13, aí capítulo 5 até o versículo 11. Então são esses assuntos que estão colocados aí neste texto, ok? Esse conhecimento, meus irmãos, acerca do futuro, Paulo tinha uma finalidade muito interessante, e essa finalidade eu espero também que atinja os nossos corações. Esse conhecimento gera
para aquele coração que ficou entristecido por conta de pessoas que partiram deste mundo em Cristo Jesus, Ele então traz para esses corações entristecidos o conforto, o consolo, a segurança. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Então, é disso que esses textos estão falando acerca da vinda do Senhor. Muito bem, então vamos ler o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, começando no versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, 1 Tessalonicenses 5, de 1 até o 11, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, meus queridos, nós percebemos aqui que esse texto coloca então mais um elemento acerca da vinda do Senhor. Ele fala agora acerca da ira do Senhor. Mas a primeira observação que nós queremos fazer nesse texto, versículo 1, quando ele fala relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escrevas, porque estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Meus irmãos, não há como prever a vinda do Senhor. Tá? Essa primeira informação é importante. Muitas vezes as pessoas quiseram ter essa informação, dizer o que foi que aconteceu, quando é que ele vai voltar, e tentar estabelecer datas para isso. E ao longo da história do cristianismo, houve movimentos e grupos que tentaram fazer isso, e todos eles fracassaram. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, exatamente essa questão a respeito daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, senão o Pai. Então não dá para a gente olhar para isso aqui e falar: olha, acontecer aqui em tal data, em tal época, Jesus Cristo vai voltar. Nós temos alguns indícios, nós temos então alguns elementos que nos apontam isso, mas não dá para precisar uma data. Ok? Então existe muita especulação. Acontece alguma coisa no mundo, o pessoal fala: está vendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Meus irmãos, não dá para a gente ir nessa direção. E é o que Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos. Gente, vocês já sabiam, Jesus já tinha falado isso para vocês. Por isso que ele está dizendo aqui: não há necessidade que eu vos escreva. Eu não preciso falar uma coisa que vocês já aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho, que é o seguinte: não tem como a gente definir uma data específica acerca disso. A vinda de Cristo, é certo, meus irmãos, que ela tem uma surpresa, como o texto fala aqui, né? O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí você pode pensar, né? Mas espera aí, se é um dia surpreendente, que pega as pessoas como um ladrão, como é que vai ser isso? Será que nós seremos surpreendidos por esse dia? Será que nós vamos ser, né? Como é que vai ser esse negócio todo? Eu queria falar um pouquinho então acerca do dia do Senhor e trazer para a gente então as informações, porque uma definição, um entendimento do que significa esse dia do Senhor vai nos ajudar então a compreender esse texto como um todo. Veja só, tanto na primeira carta como na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele cita essa questão do dia do Senhor. Ele fala sobre isso, tá? E quando a gente fala sobre o dia do Senhor, queridos, é um complexo de eventos, tá? Não dá para você falar assim que o dia do Senhor é um dia.
Tá? O texto bíblico, na verdade, quando ele fala acerca de um dia, ele fala de muitos eventos, ele fala acerca do juízo de Deus, e esse juízo de Deus é marcado como um tempo de angústia, um tempo de sofrimento. Em geral, ele tem sim um referente histórico, uma situação que acontece, mas muitas vezes ele fala de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então, quando a gente lê na palavra de Deus acerca do dia do Senhor, não dá para a gente especificar uma situação pontual, mas a gente pode, de repente, agrupar isso num grande contexto, num grande complexo de eventos que vão acontecer. Para ajudar a gente a entender isso um pouquinho acerca do dia do Senhor, é importante a gente lembrar como que as pessoas que escreveram o Antigo Testamento, a Bíblia que Paulo lia, né, o que eles falavam acerca do dia do Senhor. Porque se a gente não entender a visão que os profetas no Antigo Testamento tinham, e que Paulo baseava então o seu entendimento, e até nos ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo, nós não vamos entender o que significa o dia do Senhor. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho sobre o dia do Senhor, à luz do que os profetas falaram, eu quero ler para vocês alguns textos, assim, algumas citações, tá? Seria legal se a gente tivesse tempo para ler todos os textos, né, completo, mas eu queria só pensar algumas coisas em cada um deles e citar alguns profetas. Por exemplo, no Antigo Testamento, Isaías, lá no capítulo 2, ele fala várias coisas, mas ele fala assim que esse dia, o dia do Senhor, é um dia contra todo soberbo e contra todo altivo. Esse dia é um dia que Deus vai castigar o soberbo, e Deus vai ser exaltado nesse dia. Isaías 13 fala também que nesse dia os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. É um dia cruel. Meus irmãos, pensem nisso, essa questão de que é um dia de ira, é um dia de ardente furor, em que os homens fortes, como diz o texto bíblico, seus braços aqui vão ficar frouxos. Outra coisa, a terra será transformada uma terra em assolação. Esse dia vai destruir os pecadores. Naquele texto a gente percebe também que a terra toda sofrerá efeitos, as constelações do céu não darão a sua luz. Castigarei, diz o profeta Isaías, o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Então percebe um dia de juízo, e que afeta toda a humanidade, mas também afeta os céus e a terra. Mais adiante nós temos a profecia de Jeremias. Jeremias 46 fala que é um dia de vingança. Imagina o Senhor, né, vingando-se dos seus. Ezequiel fala que naqueles dias, né, as pessoas quando ouvem falar sobre o dia do Senhor, dizem paz e segurança, dizem paz quando não há paz. Muito parecido com aquilo que Paulo fala lá em Tessalonicenses, né, paz quando não há paz. Ezequiel, no capítulo 30, fala que vai ser um dia nublado, talvez um dia sombrio, um dia difícil, e ele continua dizendo que haverá grande dor naquele dia. Outra coisa que nós percebemos, queridos, olhando para Joel cita muito essa questão do dia do Senhor. Ele fala que é um dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. É um dia de trevas. É um dia de trevas, segundo a profecia de Joel. Aí nós percebemos também, queridos, em Amós fala que é um dia de trevas, ele repete a mesma ideia. E não dia de luz, é um dia de completa escuridão. Obadias fala, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, aqui talvez falando de um referente histórico, alguma coisa que aconteceu naquela época, mas citando que esse dia do Senhor é um dia de retribuição. Outra coisa, Sofonias fala que o dia do Senhor é um dia amargo, é um dia de indignação, é um dia de angústia, é um dia de desolação, é um dia de densas trevas. Aí ele continua, Sofonias falando o seguinte, destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então é um juízo amplo, e ele afeta muitas pessoas. E aí é interessante, quando nós lemos as palavras que Jesus Cristo disse, os seus ensinos, nós percebemos o seguinte, Mateus 24 fala sobre a tribulação. E naquele texto, Mateus 24, versículo 21, fala assim que a grande tribulação, ela será algo como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.
Nada vai se comparar à grande tribulação. Então, meus queridos, é um juízo que foi anunciado pelos profetas, que Jesus Cristo está falando, e então nós podemos fazer uma relação desse dia do Senhor com a tribulação. O Senhor Jesus Cristo fala também acerca desse dia, né? Desse tempo, e ele menciona a vinda do ladrão. Se as pessoas soubessem quando o ladrão chegaria, estariam preparadas para esse dia. E no mesmo contexto, ele cita Noé, falando que as pessoas, mesmo sendo advertidas acerca desse dia, acerca desse tempo de juízo de Deus, eles comiam, bebiam, se casavam, ou seja, não estavam nem aí para aquilo que viria à frente. Percebemos também, queridos, que Lucas cita essa questão desse tempo difícil. E Lucas fala sobre uma situação, e muitas pessoas imaginam que a grande tribulação aconteceu no ano 70. Porque Jesus Cristo fala, quando vocês virem Jerusalém sitiada, e de fato no ano 70, pelo general Tito, do Império Romano, Jerusalém foi conquistada e foi devastada pelo Império Romano. E aí muitas pessoas falam, está vendo, a profecia aconteceu, ela se cumpriu ali. Sim, aquilo é um referente histórico, mas nós podemos dizer que tudo que está relacionado à tribulação aconteceu naquela época. Jerusalém foi sitiada, foi um dia de vingança, sim, grande aflição, dia de ira, sem dúvida nenhuma. Os cativos foram dispersos por todas as nações, isso aconteceu. Mas veja só, quando a gente fala sobre profecia, existe então um evento, um fato na história, mas existe um outro referente, alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então muitas vezes quando Deus fala sobre esse dia da ira, tem um momento que isso acontece, mas existe algo que vai acontecer lá na frente, como Jesus Cristo descreveu. Um dia sem precedentes na história. Um dia que nunca aconteceu e nunca depois vai acontecer de novo. Então não pode ter acontecido isso, e quando Jesus fala, ele fala disso acerca do futuro. E aí nós percebemos Lucas, ele falando acerca disso, nos versículos 25 a 27 do capítulo 21. Ele fala assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Haverá sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão, lembra da profecia de Isaías? Desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes dos céus serão abalados. Então nota que vai acontecer então uma catástrofe cósmica, né? O mundo todo o sistema será afetado. E aí vem a palavra de Deus dizendo o seguinte, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, meus irmãos, era sobre isso que quando Paulo está dizendo aqui o dia do Senhor, ele está recordando as palavras dos profetas, ele está recordando o ensino de Jesus Cristo, e ele entende claramente que esse dia do Senhor é um dia histórico, mas também é um dia escatológico. Histórico porque teve uma situação que aconteceu na história, mas escatológico é porque tem algo que vai acontecer lá na frente. Então, quando nós pensamos acerca do dia do Senhor, é dessa maneira que nós temos que entender esse dia, tá? Agora vejam só, meus queridos, Paulo, quando ele cita aqui, ele fala algumas coisas bem interessantes acerca do dia do Senhor. Ele fala que esse dia do Senhor, né, ele vai acontecer vem como um ladrão de noite. Então ele cita algumas coisas acerca desse dia, e uma delas é que esse dia vem como um ladrão de noite. Outra coisa que ele fala é o seguinte, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Paz e segurança. Nota que é a mesma coisa que os profetas disseram. É a mesma coisa que aconteceu na época de Noé, é a mesma coisa que aconteceu na época de Sodoma e Gomorra. As pessoas ouvem falar acerca de um juízo, mas elas estão tranquilas na sua vida, elas estão em paz, elas estão bem consigo mesmas. E elas não estão se importando com a revelação de que o dia do Senhor está chegando. Elas não percebem até que chega este dia terrível. E esse dia, como diz o texto bíblico, é um dia de repentina destruição. Meus irmãos, assim como foi com Sodoma e Gomorra, né? De uma noite para outra veio aquela repentina destruição. Quem sobreviveu naquela situação? Só Ló e as suas 2 filhas. Porque nem a mulher de Ló conseguiu escapar daquela destruição. Como foi nos dias de Noé.
Noé, 120 anos, pregando acerca do juízo de Deus, de que viria destruir a terra. Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. A família de Noé apenas. A sua mulher, os seus filhos, a esposa dos seus filhos. Então, meus queridos, aí quando Deus coloca Noé na arca e fecha a porta, acabou. E é isso que o texto bíblico fala, que esse dia vem como as dores de parto, aqui está para dar à luz. Ou seja, tem aquele momento que é irreversível, né? A mulher quando vai dar à luz, né, começa a ter a contração, aquela coisa toda, e chega um momento que vai nascer a criança, e não tem mais como voltar atrás, tá? Vai chegar, é inevitável. E essa é a palavra, então, que Paulo fala acerca do dia do Senhor. É um dia de surpresa, é um dia em que as pessoas vão estar dizendo paz, segurança, tá? Depois a gente vai até observar na segunda carta, que a gente vai continuar lendo, ele vai falar, tem gente que fala assim, o dia do Senhor já veio, isso já passou. Meus irmãos, percebe como tem tudo a ver com o nosso mundo de hoje? É um dia de repentina destruição, mas as pessoas não estão se importando com isso, e vai chegar aquele momento que vai ser, não vai ter mais volta. Diante disso, queridos, e nós, como é que ficamos com tudo isso? É o dia do Senhor, e aí a palavra de Deus mostra toda essa dinâmica desse dia, desse tempo, né? E a gente vai perceber que isso aí não tem a ver só com um dia específico, mas com um tempo todo, uma série de desdobramentos, como a gente viu pelos profetas, por Jesus. Aí veja só o capítulo 5, versículo 4, quando ele fala assim, mas vós. Queridos, que coisa interessante, né? A gente observar um contraste aqui. Ele está falando de repentina destruição, ele está falando do dia do Senhor que vai chegar, aí ele fala, mas vocês. Então significa que aquilo que ele estava dizendo antes, acerca de pessoas, não está relacionado a quem? A vocês, irmãos, que não estáis nas trevas. Então notem que para nós existe um tratamento diferenciado. Meus irmãos, a Bíblia deixa muito claro que existe uma distinção entre quem está na luz e quem está nas trevas. O tratamento é diferenciado. Por isso que a Bíblia começa dizendo aqui esse texto, mas vocês que não estão nas trevas. O tratamento vai ser outro. Este dia não surpreenderá vocês como o ladrão. Porque lembra essa ilustração, quando Jesus ele dá essa ilustração, ele fala assim, se você soubesse que o ladrão fosse visitar a sua casa, o que você faria? Você ficaria esperando ele, né? Percebe? É essa a ideia. Por quê? Porque você sabe que ele virá. Então quando isso é aplicado para nós, o dia do Senhor virá, então nós vamos fazer o quê? Vamos esperar. Vamos aguardar. Nós não seremos surpreendidos por esse dia. Os filhos das trevas, sim, eles serão surpreendidos, mas os filhos da luz não serão surpreendidos, como diz o texto bíblico, porque vocês são filhos da luz e filhos do dia, assim nós não somos da noite nem das trevas. Meus irmãos, então como é que a gente deve aguardar a vinda do Senhor? A atitude do povo que espera Deus, que espera a vinda de Cristo. Este mundo não liga para a vinda, o mundo acha que tudo que a gente fala, toda a nossa esperança em Jesus Cristo é um grande papo furado. Mas não, querido, nós esperamos. Como é que a gente deve esperar? A gente observa aqui no texto alguns elementos que você pode observar aí na sua Bíblia. No versículo 6, ele fala assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Mateus fala acerca da vigilância, Lucas fala acerca da vigilância, que foi ensinada por Jesus, e aqui nós temos Paulo também reforçando essa ideia de sermos vigilantes. E meus irmãos, a vigilância tem a ver com uma vida de santidade, uma consciência acerca de que esse dia vai acontecer, e de que maneira eu estarei quando este dia chegar. Então precisa haver essa preparação, essa espera, né? O ladrão vai chegar na sua casa. Vou esperar ele, né? Com um porrete. Com alguma coisa, porque eu sei que ele vai vir. Então isso mostra que há uma preparação. Então, meus queridos, é disso que o texto bíblico está falando. Uma vigilância. Ok? Então estar preparado isso vai acontecer, isso está certo. E de que maneira isso vai encontrar você?
O versículo 7 fala, meus irmãos, ele repetindo algumas coisas que ele fala no versículo 6, ele fala, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então ele fala o seguinte, meus irmãos, no versículo 6, ele fala para a gente ser sóbrio, e não agir como as pessoas que de noite ficam se embriagando, usando a noite para o mal. E quando a Bíblia fala, meus irmãos, sobre sobriedade, é viver uma vida cheia de temor, cheia de consciência da sua vida espiritual. Tem a ver com viver equilibrado, porque a ideia de sobriedade, se a gente pensa no contrário, o que é uma pessoa não sóbria? Uma pessoa dominada pela bebida, uma pessoa dominada pelas drogas, uma pessoa dominada por qualquer outra coisa que tira dela o equilíbrio, a firmeza, a racionalidade, a consciência, o foco. Então, o que a palavra de Deus propõe para os filhos da luz, que esperam a vinda de Cristo, é que essas pessoas esperem com sobriedade. Estejam atentos, pensando tudo o que acontece à sua volta, não se embriagando com as coisas deste mundo, não se envolvendo demais com as coisas deste mundo. É desta maneira que o filho da luz, ele espera, ele está focado na vinda de Cristo. Ele não se dispersa por causa das coisas deste mundo. Outra coisa que ele fala, meus irmãos, olha só o versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, ele repete essa questão de que a gente não é das trevas, a gente é do dia. Sejamos sóbrios, ele repete a questão da sobriedade. E aí ele continua dizendo o seguinte, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. E aí eu coloquei, meus irmãos, essa palavra, talvez para juntar todos esses elementos aqui, a ideia de operosidade, que o próprio Paulo já tinha usado aqui nesta carta, lá no primeiro capítulo, quando ele fala acerca da operosidade da vossa fé. Uma fé operosa, uma fé que se desenvolve, uma fé que é evidente na prática. Não é uma fé apenas da mente, das ideias, mas é uma fé na vida prática. Meus irmãos, o que a gente precisa então, enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo, é proteger a nossa mente, o nosso coração, enquanto nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. É termos uma fé viva em Cristo, um amor profundo por Deus, um amor profundo pelos irmãos, e não permitir que os dardos inflamados do maligno possam afetar a nossa vida e tirar de nós essa consciência acerca da vinda do Senhor. É como o texto bíblico fala que é ter uma esperança, é pôr um capacete, né, nessa esperança gloriosa da nossa salvação. Aquela recompensa que nós teremos na consumação da segunda vinda de Cristo. Sabe, meus irmãos, e estas coisas, elas nos protegem. Elas nos guardam diante deste mundo que quer fazer com que nós durmamos, com que nós nos embriaguemos com as coisas deste mundo. Então, meus irmãos, é necessário ter uma fé operosa, a gente estar aguardando Cristo, não de braços cruzados, esperando, fala, que dia será que o Senhor Jesus Cristo vai voltar? Mas nós devemos esperá-lo, aguardá-lo, como diz o texto bíblico, com fé, com amor, com esperança, ou seja, praticando, mostrando aquelas virtudes essenciais da vida cristã, sendo como nós, como comunidade queremos viver, né? Sendo uma comunidade de fé, de amor, de esperança. Então, meus irmãos, isso é a operosidade. Não é alguém que fica lá inativo, olhando para o céu, esperando Jesus Cristo voltar. Porque, inclusive, esse foi um dos problemas que aconteceu na igreja de Tessalônica. Alguns irmãos, eles estavam tão focados nessa ideia de que Jesus Cristo vai voltar, que até parar de trabalhar, eles pararam. Vamos esperar Jesus voltar aqui, né? Vamos ficar de boa. Só que aí bateu a fome. Aí, quando bateu a fome, eles foram na casa do irmão. Chegaram na casa do irmão Michel, pedi para ele dar comida, aí foi um dia, o Michel fez um prato de comida, deu para ele, né? Ele comeu, aí no dia seguinte ele voltou de novo, e no outro dia ele voltou de novo, até que uma hora o Michel falou, peraí, que negócio é esse, né? Todo dia, né? Vamos esperar Jesus Cristo voltar, mas não é desse jeito não, e aí Paulo então instrui. Então, meus irmãos, percebam, porque a tendência nossa é pensar que as coisas da fé, as coisas que têm a ver com Deus, elas vão para um campo das ideias, do imaginário, do não prático. E a gente fica pensando, Jesus Cristo vai voltar. Então vamos esperar aqui, né, de braços cruzados. Não, meus irmãos, a gente precisa agir. Fazer alguma coisa. Como ele diz aqui, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. E outro item, meus irmãos, enquanto nós esperamos ao Senhor,
com vigilância, sobriedade, operosidade, também nós temos que esperar o Senhor com segurança, com confiança na palavra dEle. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é maravilhoso, porque veja só o que diz o versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não gravou essa palavra no seu coração, grave-a. Escreva lá no banheiro, tá? Deixa lá para você sempre lembrar disso aqui. O Senhor não nos destinou para a ira, nos destinou para a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Não esqueça disso jamais. Meus irmãos, veja só, Deus não, até inclusive no primeiro capítulo dessa Tessalonicenses, ele fala assim que Deus, ele nos livra da ira que vai vir. E aqui ele reforça essa ideia, Deus não nos destinou para a ira. Queridos, a nossa salvação, ela nos foi dada não como resultado do nosso esforço, mas como resultado da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós recebemos isso, e como diz a palavra de Deus aqui, nós fomos destinados à salvação. Muitas pessoas não gostam dessa palavra, né? Predestinados para a salvação, mas é o que a palavra de Deus mostra aqui também. Somos destinados para a salvação, e não para a ira, meus irmãos. Agora, a salvação que garante esse livramento da ira eterna, também nos garante o livramento desse dia do Senhor, desse dia de juízo, desse dia de tribulação. Por isso que não seremos pegos de surpresa por esse dia. Porque nós não vamos passar por esses dias. Nós não vamos passar por essa situação. Deus nos livra da ira vindoura, como diz Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Então, meus irmãos, e a razão por que nós podemos esperar e ter confiança nesta salvação, nós podemos ter tudo isso, como diz aqui, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. É baseado em Cristo, é baseado na sua vida, é baseado na sua morte, como nós vimos no capítulo 4, é baseado também na sua ressurreição. É em Cristo, é nele que nós temos a total segurança de que nós seremos salvos da ira, que nós não fomos destinados para a ira, que nós somos destinados a quê? A alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, isso aqui tem que ocupar o nosso coração, a nossa mente, tá? Quando a gente pensa acerca da vinda do Senhor, arrebatamento, né, ressurreição de mortos, o dia do Senhor, a gente tem que lembrar, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Percebe como isso traz segurança, como isso traz paz, traz confiança para o nosso coração? Mas isso é garantido, meus irmãos, por Cristo Jesus e não pelas nossas obras, tá? As nossas obras são consequência da nossa vida dedicada ao Senhor. E logo na sequência ele fala o seguinte no versículo 10, Jesus que morreu por nós, né? Para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, meus queridos, tanto os vivos, os que vigiam, tanto os mortos, os que já dormem, estão unidos em Cristo para sempre. E isso nada mais pode mudar. Isso aqui é um fato incontestável, inviolável. Não pode mais ser mudado. Aqueles que estão em Cristo têm uma união eterna com Ele. Então isso nos garante a ressurreição para aqueles que morrerem antes da vinda de Cristo. E o arrebatamento para aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar. Então, meus irmãos, essa certeza de que nós seremos livres da ira quando vir o Senhor buscar a sua igreja. A conclusão disso tudo, meus irmãos, é essa palavra tão especial: consolai-vos uns aos outros. Consolai-vos. E ele diz uma coisa a mais aqui, né? Consolai-vos e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, a vinda do Senhor será para a ressurreição dos mortos em Cristo e para o arrebatamento daqueles que estiverem vivos, ou seja, dos crentes em Cristo Jesus. Nós não seremos apanhados de surpresa, ok? Mas vocês não estão nas trevas, vocês são filhos da luz, ok? Então esse dia ele vem, um dia terrível para quem? Ele vem para aqueles que não são da luz, aqueles que ainda estão
nas trevas. Meus irmãos, essas palavras devem nos consolar, devem nos edificar. E nós devemos sempre trocar essas palavras. Imagina só, numa época como essa que a gente vive, né? Tenhamos essa palavra em nossas bocas. Está difícil, tá, mas o Senhor virá. Está difícil, tá, mas o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Está difícil, tá, mas o Senhor vai fazer. Principalmente quando a gente olha para o mundo está cheio de problema, de corrupção, de maldade, de violência, de uma série de outras desmandos, de corrupção. E a gente olha para isso e percebe o seguinte: o Senhor virá. O dia do Senhor vai chegar. Então, para essas pessoas será um dia difícil. Para nós é um dia glorioso. Para essas pessoas um dia terrível. Então, meus irmãos, a gente precisa uns dos outros para a gente se aconselhar, para a gente se fortalecer. Por isso que Paulo fala aqui, né? Como vocês já estão fazendo, a gente precisa fazer mais isso, né? Um estimular ao outro acerca da vinda do Senhor, desse encontro com Ele, colocar toda a nossa esperança no Senhor. Mas eu queria encerrar essa mensagem dando a seguinte palavra para você que ainda talvez tenha dúvida acerca dessa situação. E eu queria que você pensasse acerca disso. Jesus Cristo voltará. O que isso significa para você? O que isso causa no seu coração? Os filhos da luz irão com Ele. Os filhos das trevas ficarão aqui. Você vai ou você fica? Os que não forem com Jesus sofrerão o juízo de Deus. E talvez a grande pergunta, então, no seu coração possa ser: como é que eu faço para escapar desse dia que virá? O que eu devo fazer? Meus irmãos, para escapar desse dia, e você, meu amigo, escuta essa mensagem, pensa o seguinte, que para você fazer isso, para você escapar desse dia, você precisa reconhecer que vive em trevas. Tá? Porque se você não reconhecer que vive em trevas, não tem como escapar. Você vai permanecer nas trevas. Mas precisa reconhecer que vive em trevas e que você faz coisas que ofendem a Deus. A sua vida, as suas práticas, elas ofendem a Deus. Reconhecer que você não consegue sair das trevas e ir para a luz. E que você precisa de Cristo. E é por isso que Ele veio a este mundo, porque se você conseguisse, Ele não precisaria ter vindo e morrido no seu lugar. Mas porque você não consegue, Ele veio, viveu em seu lugar, morreu em seu lugar, para ali na cruz pagar todos os seus pecados. E mais do que isso, Ele ressuscitou, para garantir que tudo aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir um dia. De que Ele voltará para buscar os seus. Então, meus queridos, Jesus, Ele pode livrar você das trevas e dar para você um lugar diferente do lugar da destruição. O que você precisa fazer? Confiar em Jesus Cristo. Entregar a Ele a sua vida. Pedir que Ele perdoe dos seus pecados. Se você fizer isso, Ele o receberá. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que for a Cristo jamais será rejeitado por Ele. Ele vai te receber, Ele vai te acolher, Ele vai perdoar os seus pecados. E a partir desse momento, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo significa, então, nós temos Cristo como cabeça e esse corpo é a igreja de Jesus. Aí você vai fazer parte, então, desta igreja. Aí, quando você faz parte dessa igreja, você então vai receber o conforto, a edificação uns dos outros, como a palavra de Deus aqui fala. E vai ficar junto com todo o corpo de Cristo, esperando a volta dele. É isso que você precisa fazer. Tá bom? E você que já fez isso, você que já tomou essa decisão por Cristo Jesus, você precisa contar isso para as outras pessoas. Porque tem amigos seus, parentes seus, pessoas próximas a vocês que não sabem disso. E o dia do Senhor está chegando. Para eles vai ser uma surpresa. Para nós não, porque nós estamos esperando. Então conte para as pessoas. Então qual a sua decisão nessa noite? Você vai receber a Cristo? Faz isso agora. Você vai compartilhar a Cristo? Ao longo dessa semana, procure oportunidades para você falar então de Cristo para as outras pessoas. Tá bom, meus irmãos? Que naquele dia, como a gente leu aqui no início do culto, os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com Ele, capítulo 4, versículo 17, para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Que naquele dia, todos os seus queridos estejam junto com você. Amém? Que
Que Deus nos ajude, nos livrando sim da ira que virá sobre este mundo. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que morreu e ressuscitou, para também, Deus, nos levar para junto do Senhor, seja por meio do arrebatamento, seja, Deus, pela ressurreição dos mortos um dia, e que aquele que nos livra, Pai, da ira que virá, nos dê, Pai, essa segurança de que nós não fomos destinados para a ira, mas fomos destinados para a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Que esta verdade esteja em cada coração. E se alguém ainda tem dúvida, Deus possa entregar a sua vida ainda esta noite ao Senhor. É a oração que eu faço, agradecendo ao Senhor por este conforto, Pai. Porque nós podemos olhar para o futuro, não com receio, não com medo, mas com esperança. A esperança do reencontro com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, vamos encerrar nosso culto, então. Queremos agradecer a vocês aí que participaram pelo Facebook, tá ok? A gente vai orar agora, encerrando o culto, e depois a gente vai ter aquele nosso bate-papo com o pessoal que está no Zoom, pelo menos para mencionar quem está conosco nessa noite.
Pai, mais uma vez nós queremos que o Senhor renove a nossa esperança e a nossa confiança na vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Que esta semana, Senhor, possa ser vivida com esta expectativa em alta em nossos corações. E que os dias que temos pela frente, Pai, tenham todas essa expectativa. Que possamos compartilhar também, ó Deus, com aqueles queridos nossos acerca dessa mensagem salvadora em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, consolo e ensino do Espírito Santo, que estas bênçãos estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, vocês do Facebook aí, tá bom? Até o próximo encontro.